Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Muito bem, nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, né? Já estamos aqui desde as 10h30. 2 programas hoje. Nós chegamos ao ponto culminante, né? Quando temos a presença aqui, a participação da doutora Anete Guimarães. Também o José Aparecido, né? Já está no ar, já, Zé? Já está no ar. O José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. Esse trabalho maravilhoso do José, né? Que começou, hein, Zé? Como começou aquela câmerazinha, né? Aquela câmerazinha fotográfica, né? Foi com a Anete? Uma das primeiras entrevistas feitas. Que legal. Aquela câmerazinha fotográfica, né? Agora com todo equipamento e transmitindo vários eventos ao mesmo tempo, né? A Rede Amigo Espírita. Quantos canais são, Zé? Cinco canais, né? Transmitindo vários eventos ao mesmo tempo aí. Ao vivo, inclusive, né? Como estamos aqui. Um abraço a todos os internautas, né? Da Rede Amigo Espírita. Estamos indo para todo o planeta, então, Zé? Sim. Nós fazemos aqui o nosso site também, www.avozdoespiritismo.com.br. Nós gravamos aqui, né? Filmamos aqui a participação das pessoas e posteriormente colocamos no nosso site. Mas hoje, pela primeira vez, ao vivo direto aqui, né? Isso. Beleza, Zé? Quem quiser fazer perguntas também pela internet, é só acessar a Rede Amigo Espírita. Qual que é o endereço para as pessoas fazerem perguntas, certinho? redeamigoespírita.com.br. Você poderá fazer perguntas aqui para Anete Guimarães. Então, ela já fez palestras em Araçatuba nesses dias. Ela falou no Grupo Espírita da Fraternidade ontem, né? Tema sensacional, emoções perturbadoras, e também no Centro Espírita Francisco de Assis, né? A visão neurológica da busca da felicidade. Que impressionante, hein? Essa nós iremos colocar posteriormente, né? A de ontem o José transmitiu ao vivo, e a de quinta-feira nós gravamos, filmamos tudo para mostrar no nosso site a visão neurológica da busca da felicidade. E na quarta-feira, lá no Irmã Angélica, a mecânica da reencarnação e sua aplicação prática. Que beleza, hein? Aquilo que o Divaldo falou no final, que você mostrou, fantástico, hein? Não, tudo, né? Mas a parte científica, a parte da ciência da reencarnação, é bacana. Essas explanações da Anete foram muito bacanas, são bacanas porque aí engloba tanto o conhecimento, né, da doutrina espírita, que Kardec codificou em 1857 com o Livro dos Espíritos, e posteriormente a ciência vem comprovando, estudando e comprovando, né? E uma pessoa que entende tanto do espiritismo como da ciência, né? Ela é médica e participa de pesquisas, né? E acompanha pesquisas nesse sentido em todo o mundo, é muito importante. Ela é médica, professora de filosofia, filha de Geraldo e Ana Jaici Guimarães, né? Você nasceu em Araçatuba também? Não, né? Não, né? Não. Nasceu já no Rio de Janeiro. Não, eu nasci em Araçatuba. Ah, em Araçatuba mesmo, tá? Porque a Ana Jaici, tudo aqui, né? Então ela era araçatubense mesmo e mora no Rio de Janeiro há muito tempo, né? Eu tinha 2 meses de idade. 2 meses? Saiu de Araçatuba, tinha 2 meses. Ela é presidente do Centro Espírita Caminho da Esperança, lá no Rio de Janeiro. É o centro este fundado pelos seus pais, né? Ela é membro de vários institutos de pesquisas e de fenômenos paranormais, né? Fez palestras em vários países do mundo e com certeza continuará fazendo, né? Eu estou dizendo isso nas palestras por aí, né? Com certeza continuará fazendo, levando o espiritismo para todo o nosso planeta aí, proferindo palestras, né? Já fez nos Estados Unidos, em Portugal, na França, na Holanda, na Austrália, na Inglaterra, Bélgica, Alemanha, África do Sul, Nova Zelândia e Japão. Doutora Anete Guimarães, vamos ouvir os cumprimentos então, né? Da Anete Guimarães. É um prazer estar com vocês, amigos ouvintes, pessoal da web,
pessoal da Rede Amigo Espírita estavam começando, que realmente quem me tornou famosa foi o Zé Aparecido, a Rede Amigo Espírita. Nós são 18 anos que a gente se conhece. Então, meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho, quando a gente fez a primeira gravação. Meu filho está com 16, vai fazer 17. Então, tem muito tempo mesmo a gente se conhece. E uma grande parte dos convites internacionais que a gente tem recebido vem de pessoas que assistem na Rede Amigo Espírita. Que beleza, poxa vida. A gente recebeu um convite para Singapura de um espectador que assistiu algumas palestras na web. Ele tinha ido estudar em Portugal, aprendeu a falar português, aí juntou uns amigos, ele traduzia a palestra e fundaram uma instituição, e a gente vai falar lá por conta da internet. Então, vários desses convites vêm de pessoas que assistiram na web. Então, é um veículo muito importante, é um trabalho significativo para a divulgação do Espiritismo. Então, a gente dá um apoio grande aí ao Zé. Que beleza, com certeza é um trabalho sensacional e tem que ser mencionado isso. As pessoas, às vezes, ficam com medo de elogiar, porque é isso, porque a gente vê muito isso no meio espírita. Não podemos elogiar, porque eu sou o contrário, tem que elogiar um trabalho bem feito, né? Um trabalho de ponta, um trabalho significativo, como você disse, tem que ser elogiado, tem que ser comentado, sim. Você não acha, Neto? E pioneiro também, porque são muitas adversidades. Entenda, porque a gente fazer a palestra, a gente vai só a gente. Mas para você colocar esse material no ar, é um gasto grande de tempo. A mala, vocês precisam ver a parafernália que ele trouxe para colocar aqui. E tudo ele faz, inicialmente, né, sem apoio nenhum. Né? Agora que o pessoal está começando a verificar a penetração desse material. A gente tem que entender que o mundo está mudando. Com certeza. A tecnologia está mudando, as abordagens estão mudando. Inclusive, na oratória, a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Estava tendo um comentário no site sobre erros que os oradores cometem. Porque nós temos agora que tomar um cuidado muito maior, porque na plateia tem um monte de gente com tablet, confirmando o que você está falando. Eu tive várias experiências interessantes, né? Eu estava fazendo uma abordagem sobre um tema e um rapazinho levantou assim: o que é que você acha, doutor fulano de tal, de Harvard, que disse tal coisa assim, discordando do que você fala? E apoiando ele, nós temos o doutor não sei o que, e disse uns 5 nomes de pesquisadores, né? Discordando da tese que a gente estava desenvolvendo. E o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu disse: olha, eu sinto muito, mas eu nunca ouvi falar de nenhum desses pesquisadores. Eu me fundamentei nesses outros, aí citei as fontes que a gente estava usando, mas eu teria o prazer de ler alguma coisa que eles tenham escrito, e se eu concordar com o que eles estão falando, eu venho aqui tranquilamente e modifico a minha posição. Mas, por enquanto, eu vou ficar com esses que eu estudei e vou conhecer o trabalho desses outros. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: ainda bem que esses nomes eu acabei de inventar. Olha, moleque. Ele estava fazendo um teste para ver se a gente estava sabendo o que estava falando. E o outro estava vendo todas as datas que a gente estava colocando, era uma palestra histórica, ele estava na internet ali. Disse: com licença, eu gostaria de dizer que todas as datas que elas estão certas. Então imagina se estivesse errando. Deve ficar esperto, realmente. E tanto é que teve uma das palestras que você mencionou, inclusive, quem quiser checar aí na internet alguma coisa, você falou desse jeito, né? Eu falo da fonte, vocês podem, não só podem, como devem. Hoje em dia está sendo muito importante a gente fundamentar bem o que está falando. Mas não é só para o orador, para quem está escutando também. Tem muitas teses esdrúxulas correndo por aí que as pessoas dizem que estão baseadas e não tem nenhuma fundamentação científica. Então são teses modernosas, diferentes a respeito de mediunidade, a respeito de passe, a respeito de um monte de coisa, e que dizem, foi testado onde, por quem, em que circunstância. Então, hoje em dia, para a gente preservar a idoneidade, a gente deve sim, eu sempre sugiro, vá na internet, dê uma olhada para ver se procede. Não aceite o que o orador está dizendo. Dê uma confirmada para ver se ele está citando corretamente, se ele está bem fundamentado. Inclusive tem um problema, né? Tem muito orador que pega material na internet para fazer palestra. Nem tudo que está na internet é verdadeiro. Isso, tem esse detalhe, hein? Existem alguns locais
que são fontes fidedignas que você deve trabalhar. Então, se você está trabalhando com material científico, a gente não pode pegar manchete de jornal, coisas soltas, ou notícias da web. O jornal, eles ainda têm o cuidado, por causa da ética, de checar a fonte. Mas tem determinados sites que eles pegam coisas e soltam como se fossem reais, e quando você vai ver, não é. Então, se você vai citar uma pesquisa qualquer, procure a universidade onde veio, para ver se o título está lá presente. Ah, mas está em inglês. Hoje a gente tem o Google Translator, gente, nem precisa mais tanta coisa. Você pode traduzir qualquer material. Mas você vá na universidade e veja se o título está lá da pesquisa, antes de você citar a universidade tal. Então, hoje as fontes estão sendo cada vez mais importantes. Alguns do pessoal da web, você não diz as fontes. Quando a gente está fazendo uma palestra no Centro Espírita, a gente tem um tempo limitado e a gente tem que ser bem articulado para a gente falar. Normalmente, quando as pessoas perguntam as fontes, eu coloco todas depois, se a pessoa quiser. E quando a gente faz seminário, que é o trabalho que eu faço melhor, eu normalmente coloco todas as fontes. Mas uma palestra, 50 minutos, 60 minutos, se você for citar todas elas, e são muitas, você vai perder um tempo, 20 minutos de palestra. A palestra vai para 40. Então, o pessoal que tem reclamado, eu tenho recebido, se você não citou o pesquisador. Se eu for citar todos eles, eu vou perder um tempo longo da palestra. Mas nos seminários, todas as fontes são relatadas. O tempo é maior, né? No seminário, né? E eu coloco todas as fontes, os livros de consulta. Mas eu sempre digo que você pode checar na internet. Então, na internet você tem lá o material, normalmente diz o nome do pesquisador principal, pelo menos, né? Nem sempre dá citar todos os livros, mas é importante, sim, a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada. São 12h33. Valdir, alguém ligou para participar? Não, ligue 36, eu também nem falei o telefone, mas se bem que muita gente sabe, né, o número da rádio, 3623-5092, para você ligar e fazer alguma pergunta para a NET. Tem alguma aí na internet, ô José Aparecido? Tem duas. Tem duas? Eu recebi ontem. A de ontem? Então, enquanto ele abre lá, vamos falar sobre o que você falou lá na quarta-feira, lá no Irmã Angélica, a mecânica da reencarnação e sua aplicação prática. Eu achei interessante os tempos que você citou, de quando da fecundação até os 4 anos, depois aos 7. Dá para você dar uma explicadinha para a gente aqui rapidinho sobre esse tempo, Anete, que o espírito está entre a reencarnação passada e essa, ou ainda não entrou nessa definitivamente? Bom, nós estávamos nessa palestra, nós fazemos um paralelo entre uma colocação de André Luiz. Então, André Luiz falou a respeito do processo reencarnatório. Então, ele diz que a reencarnação se inicia na fecundação, mas ela só se encerra fisicamente falando aos 7 anos de idade. Então, a primeira vez que isso foi colocado foi com André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então, ele coloca, inicia-se na fecundação, que é o que existe na codificação. Então, no Livro dos Espíritos está lá que a reencarnação começa na fecundação. Mas ele fala assim, começa na fecundação e não desenvolve mais, até porque não havia instrumentação para tal. André Luiz vem e coloca que fisicamente ela se encerra aos 7 anos de idade. Anete, eu tive essa dúvida lá na hora, mas todos os casos são exatamente aos 7 anos ou existe aquele não, um pouquinho antes, um pouquinho depois? Não, nada é biologicamente assim. A puberdade é em geral aos 12 anos, mas tem antes, tem depois. Sim. Então essas variações dependem do organismo biológico. Mas o que é interessante é que André Luiz coloca isso na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, em 30, porque eles começaram a publicar, porque eles vieram à luz, 32, aí foi até 40. Mas na década de 30. E apresentou aquilo, e uma colocação me chamou a atenção quando ele comentava a respeito de uma viagem que ele saiu de nosso lar e foi visitar uma colônia. Quando ele chega nessa colônia, ele observa crianças indo para a escola. E ele pergunta, mas espera aí, no mundo espiritual, crianças indo para a escola? Ele indaga, porque ele imaginava como nós somos imortais, nós temos várias vidas. Ele achava que a personalidade no mundo espiritual era um adulto, consciente, né? Uma estrutura consciente. Ele disse assim, não. Aí a senhora que acompanhava-o na visita explicou que a situação dependia do momento da desencarnação. Foi aí que ela
completa aquele que ele já sabia, que a reencarnação, fisicamente falando, se completava aos 7 anos de idade. E nesse meio termo, né, quando a desencarnação acontecia antes dos 4 anos de idade, ele retornava à pátria espiritual como um adulto. Mas se a desencarnação acontecia após os 4 anos de idade, que era no meio do processo reencarnatório, ele retornava ao mundo espiritual como criança e fazia o seu desenvolvimento no mundo espiritual. Daí as escolas, daí aquela pré-escola que acontecia lá, eles se desenvolviam, a velocidade dependia do espírito, mas eles cresciam no mundo espiritual até a idade adulta, quando eles assimilavam, então, as informações do passado. Faziam um crescimento similar ao que fazia na Terra. É claro que isso depende da evolução do espírito. Então, eram os espíritos que estavam na região de nosso lar. O pessoal não pode esquecer que nosso lar não é uma cidade superior. Ela está localizada no umbral. No umbral. Então, são níveis espirituais. Em outros níveis é coisa totalmente diferente. A gente até coloca que na reencarnação depende do grau evolutivo. Há variações de comportamento de acordo com o grau evolutivo do espírito. Por exemplo, quanto de componente físico entra nesse processo e quanto de componente espiritual. Quanto maior o componente físico, mais preso você está ao processo biológico. Quanto maior o componente espiritual, mais livre você está com relação a essa situação. Então, André Luiz descrevia isso. E ele falou claramente 0 a 7 anos de idade, e o meio termo seria em torno de 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, que seria bem a metade. E essa metade fazia diferença na desencarnação. Mas ele não foi muito específico para dizer que diferença fazia, ela só disse isso. E isso na década de 30. E eu achei interessante, foi uma colocação, não tinha como a gente confirmar, ele não foi muito específico a respeito. Os anos se passaram, nós estamos agora em 2013. E a ciência avançou bastante. E nós estávamos tendo uma aula de psiquiatria e o professor estava discorrendo a respeito de como preencher uma guia de internação. Então tinha lá, tem um monte de números que você tem que ver, o tipo de doença e tal, códigos. Mas tinha lá uma lacuna que você devia preencher o grau de transtorno mental. E a gente aprendeu que eram 4 graus, né? 1º, 2º, 3º e 4º. E isso, ele dizia que era uma divisão de natureza administrativa, para você ter no prontuário, para o médico que pegasse depois esse prontuário pudesse avaliar aquele paciente. Então ele considerava grau 1 aqueles de alta gravidade. São aqueles que têm internações periódicas. Então, se você olha transtorno grau 1, você sabe que essa pessoa passou por diversas internações. São as oligofrenias, hebifrenias. Tem gente que fica internado a maior parte da sua vida, porque eles são um risco para si mesmos e para a sociedade. Os de grau 2 são aqueles de média a alta gravidade. São aqueles que necessitam de medicação. E na ausência da medicação pode ter um surto e a necessidade da internação. Então, se você vê grau 2, você sabe que esse paciente, episodicamente, pode necessitar de uma internação. São as esquizofrenias clássicas, surtos psicóticos, paranoias psicóticas. Então, com isso, você diz que ele precisa de medicação. Se ele está descompensado, houve uma falha na medicação e a internação é indicada. Então, são o grau 2. Os de grau 3 são aqueles que necessitam de medicação, mas não têm nenhuma indicação para internação. Então, para ele ficar bem, ele precisa da medicação. Mas na ausência da medicação, não acontece nada tão grave que necessite de uma internação. Então, transtorno obsessivo-compulsivo, a depressão. Então, normalmente, o uso da medicação é necessário para a manutenção da estabilidade, mas não a internação. E o grau 4 é aquele que não tem necessidade de medicação. A medicação é episódica. A indicação é um tratamento ambulatorial, é um tratamento psicoterápico. Então, num prontuário médico que você vai olhar isso e vai mais ou menos situar o paciente que está chegando. E ele explicava como é que você reconhecia os graus e tal, mas ele disse assim, essa é uma divisão administrativa. Aí a gente perguntou, mas peraí, é só administrativo? Não tem nenhuma fundamentação? Por que divide assim? Aí ele falou, não, tem uma base científica. Aí ele fez um comentário. Quando ele começou a fazer o comentário, a gente fez associação imediatamente com o André Luiz. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido alguma coisa semelhante. Ele disse o seguinte, se considera que os transtornos de grau 1, aqueles mais graves, são aqueles que acontecem de 0 a 6 meses de idade. Como assim acontece? Não é que acontece. A origem do problema está entre 0 e 6 meses.
que é uma fase de desenvolvimento importante da personalidade. É a base cerebral dessa personalidade. É a estrutura física que dará origem ao conteúdo mental. Se você tiver uma falha do desenvolvimento nesse período, daria origem, no futuro, aos transtornos de alta gravidade. Aí ele fala, de 6 meses a 4 anos de idade, é a segunda fase de desenvolvimento. Se houver uma falha nesse processo, daria origem aos transtornos de grau 2, que é aqueles de média a alta gravidade. Aí ele fala, de 4 anos a 7 anos de idade, aí me chamou a atenção. Não existe coincidência na vida, né? Ele foi muito específico, 4 anos, 7 anos, e coincidiu com o André Luiz. Após os 7 anos de idade, se você tiver um transtorno, originar um transtorno, seria de igual a 4. Ou seja, não precisa de medicação, nem precisa de internação. Ou seja, não é uma falha de natureza química ou estrutural, é uma falha de natureza psicológica. Tanto que o indicado é a psicoterapia. Mas antes disso, você teria uma falha de natureza biológica. Daí a intervenção medicamentosa ter efeito. E algumas outras informações foram se acumulando, ligando essa realidade, né? Por que 7 anos seria considerado o processo reencarnatório fisicamente falando? Porque aos 7 anos você tem biologicamente todos os sistemas completos, todas as suas células. Se você disser que a reencarnação é a ligação do espírito ao corpo, né? Molécula a molécula, vamos falar espírito, estou falando perispírito, tá? Molécula a molécula. Se você só completa biologicamente a sua formação aos 7 anos, você não está totalmente ligado ao corpo. Então, a reencarnação não está completa. Então, a reencarnação estaria completa quando o perispírito estivesse totalmente ligado ao corpo. Isso só vai acontecer fisicamente aos 7 anos, porque aí sim você tem todos os sistemas orgânicos completos. E a cada 7 anos, nós renovamos o nosso corpo. A gente troca quase todas as células, com exceção das células cerebrais. É uma renovação periódica que acontece a cada 7 anos. O que explica o comentário de André Luiz. Por que se completa aos 7 anos? Porque só aos 7 anos seu corpo está totalmente formado. Mas ficou a lacuna com relação à questão da reencarnação. Por que essa diferença aos 4 anos? E a psiquiatria fala alguma coisa aos 4 anos? Olha, aí são coisas da formação, a gente está juntando várias informações científicas, né? Quando a gente... É de senso comum hoje em dia, né? Estimular o bebê. Eles falam, botar música para o bebê ouvir, fizer uma série de estímulos visuais e auditivos, até os 4 anos de idade. O que acontece aos 4 anos, que é uma coisa que a gente ouve falar? Os neurônios cerebrais se multiplicam até os 4 anos de idade. O seu sistema nervoso fica completo, as suas estruturas cerebrais se completam aos 4 anos de idade. Após os 4 anos de idade, você já não multiplica essas células, você aumenta as sinapses cerebrais. Então, essa multiplicação neuronal se dá até esse período de tempo. Então, aos 4 anos de idade, o seu cérebro, a máquina cerebral, está estruturada. Você vai usar. Depois eu vou perguntar, vou pedir para você contar a historinha do Divaldo na relação a esse período aí, tá, Nete? Temos alguém na linha? Nós temos alguém no telefone para fazer perguntas para a Anete Guimarães. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Edson. Edson. Isso. Pode fazer a pergunta, a Nete está te ouvindo. É uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho 51 anos e aos 49 eu perdi a visão por trauma, né? Por glaucoma. Eu fui fazer um laser e os médicos não sabiam que eu tinha glaucoma. Então, de lá pra cá, eu fui lá no Dr. Takashi. Ele fez uma cirurgia espiritual em mim. Aí de lá pra cá eu comecei a ter visões esquisitas, assim, estranhas, como volitar, essas coisas que aconteceram. E acontece que quando eu fui para Santa Casa retirar uma vesícula, aí quando eu também vi várias coisas dentro da Santa Casa, eu perdi a visão, aí 2 anos e 2 meses atrás. Então eu fui tirar a vesícula e lá dentro, quando eu recebi alta, estava normal lá, esperei o médico dar alta para mim. Aí quando eu vinha vindo andando no segundo andar da Santa Casa, que ele é feito um S, a Santa Casa, e eu vinha um lugar verde, um paredão muito bonito, aquelas pessoas vinham de encontro a mim, todos eles de vários tamanhos, com camisa branca e saia ou calça azul.
E eu vinha desviando, até catava minha mulher e puxava ela para os lados assim. E eu trombando com aquelas pessoas. Eu peguei, sei lá, vi uma coisa esquisita, pensei que era bonito. Aí quando eu cheguei em casa no outro dia, aí eu comecei a ver várias crianças, loiras, assim, várias criancinhas aqui na sala de casa, lá na casa do meu filho. Aí depois sumiu. Então, eu não sei se foi efeito do medicamento que eu tomei lá para retirar a vesícula, e eu também não sei também se foi o efeito do Dr. Takashi, lá do centro, lá do Espírita, que ele falou para mim que o médico que eu coloquei o aparelho, ele disse que em 6 meses eu voltaria a enxergar. E o Dr. Takashi disse que eu não voltaria mais a ver essa visão normal, a visão humana, eu só ia ver a visão espiritual. Então eu queria saber o que é que realmente, até hoje, eu vejo assim, parece que eu estou sonhando, mas às vezes eu fecho o olho achando que vai abrir as coisas. Então eu queria saber o que é realmente isso, porque eu já fui espírita, eu me considero espírita, eu frequentei a Dona Pequena há muitos anos. Então eu queria saber o que é realmente isso aí. Eu estou até meio assim, meio com medo também, que eu nunca vi nada de espírito. E só depois que eu percebo é que eu vi essas coisas, estou vendo agora essas coisas assim. Então a dúvida é essa, o que é aquilo que eu vi na Santa Casa, aquele monte de gente azul e branco andando, vários tamanhos, moça, rapaz, e aquele paredão verde, assim, verde, aquele lugar esquisito, que um monte de gente que ia subir numa estrada longa, entendeu? E a minha dúvida é essa, ou é a minha visão, ou é efeito do medicamento que eu tomei. Então a minha dúvida é essa aí. Muito bem, a doutora Nete irá responder e o telefone já fica liberado, tá, Valdir? Para outra pergunta, tá? Bom, gente, eu vou responder a pergunta, mas antes de eu responder, eu vou explicar uma coisinha pro pessoal, né? Algumas pessoas ficam um pouco preocupadas com as minhas respostas, né? Apesar dos meus pais serem espíritas, como foi colocado aqui no início, a minha formação é basicamente pragmática, científica. Se eu não fosse espírita, seria ateia. E é engraçado que alguns colegas descobrem que eu sou espírita e perguntam, mas você acredita nessas coisas? Aí disse, que coisas? Então, disseram que você é espírita? Eu disse, sou, mas não pode. Por que não? Porque você é a pessoa mais cética que eu conheço. Como é que você é espírita? Eu disse, eu sou espírita. Então, no meio profissional, o pessoal me reconhece assim, porque a gente fala sobre metodologia científica, que é uma coisa assim muito rigorosa. A gente critica muitos trabalhos, dizendo assim, olha, de onde você tirou isso, meu filho? Foi uma revelação divina? Para você fazer um trabalho científico, você tem que ser muito objetivo. E tem que ser muito bem fundamentado. Então, normalmente, quando eu faço uma análise de algumas colocações, eu sou bastante objetivo. Então, eu não tenho muita fé. Tem uma explicação. O Divaldo, um amigo nosso da família, até colocou que faz 1.200 anos que eu sou inimigo da religião. Divaldo Pereira Franco? Pois é. Divaldo Pereira Franco. A minha relação é muito recente. A gente sempre esteve envolvido com o meio científico. E a questão da fé é uma coisa complicada. Mas o espiritismo ele não faz essa exigência. É a questão da fé raciocinada. Então você pode ser crítico, sim, sem perder absolutamente nada. Com relação à mediunidade, é uma coisa muito complicada. Uma visão científica da mediunidade demonstra, objetivamente, a gente primeiro tem que ter os fatos para trabalhar. O fato é que a imortalidade existe e que a comunicabilidade dos espíritos é um fato. Então não há como se discutir. Nós já temos evidências científicas suficientes para demonstrar isso cabalmente. Então a imortalidade é um fato e a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual é um fato também. Mas existe muito exagero, existe muito misticismo, muita superstição associada a isso? Sim, demais. 98% do que se fala vem de processos inconscientes, de processos emocionais, de processos... E isso está cabalmente demonstrado. A mente ainda é uma incógnita, a maneira com que nós trabalhamos com ela. Então tem muito material que vem por conta do inconsciente. Então a pessoa diz, eu estou tendo uma visão espiritual. E quais são os fatos que permitem que isso acontecer? Então eu não estou dizendo que não era um processo espiritual.
Mas para eu afirmar, eu não sou médium, então eu não vou poder dar uma resposta, uma evidência ou coisa parecida. O que eu posso dizer é o que é possível e o que não é possível. O que deixa muitas pessoas muito complicadas é quando a gente faz uma palestra, a gente diz que nem todo mundo é médium. E é na contramão de afirmativas que dizem que todo mundo é médium. E do que nós nos baseamos? Com relação às estruturas do cérebro. A mediunidade é um fenômeno de natureza orgânica, é um sentido orgânico que a pessoa tem ou não tem. A origem desta possibilidade orgânica é genética. Então, se na sua linhagem existe o gene que permite o desenvolvimento da faculdade, você a terá. Com maior ou menor intensidade, dependendo de onde está vindo esse gene. Então, se seu pai é médio, sua mãe é média, a probabilidade de você seja médio é grande e até maior. Então, existe a dominância, existe a recessividade. Então, você tem na família um grande médio de efeitos físicos e o neto vai ser, o bisneto vai ser e o filho não é. Então, existem esses fatores. Eu não posso aprofundar muito, a gente não tem muita pesquisa nessa área. Agora, há evidências fortes de que há uma relevância nesse sentido. Você está dizendo, então, que não é o espírito que determina? Lembra que nós falamos sobre evolução? O espírito determina dependendo do grau evolutivo. Não é para todo mundo. Se o seu grau evolutivo está num determinado nível, quem determina é o corpo, é o DNA. Então, você ser superior ao seu DNA depende do grau evolutivo. Como nós não estamos acima da média, nós estamos lá para baixo, o que vai determinar isso é o fator genético. Como é que funciona a mediunidade? Você já deve ter ouvido falar da glândula pineal, tá? André Luiz foi o primeiro a fazer referência. Mas a única referência não é André Luiz. Referências à glândula pineal nós temos entre os egípcios, é o olho de Horus. Nós temos entre os hindus, é o terceiro olho, o olho de Shiva. Nós temos o esoterismo. Em todas as culturas se faz referência a uma área específica que daria origem aos contatos espirituais. Em todas as culturas, inclusive as indígenas, descrevem essa região. Essa região corresponde à glândula pineal. Foi realizada uma experiência muito interessante na Universidade de Colômbia, aquela que deu origem àquele homem invisível, né? O que é o homem invisível? Um criminoso doou seu corpo à ciência, ele foi ser executado, ele foi congelado, foi cortado em fatias para a gente estudar a anatomia. Pensa em uma coisa horrorosa, não é isso não, o objetivo. Bom, essa universidade tem uma pesquisa extraordinária com relação às alucinações visuais. Durante muito tempo, o pessoal, quando alucinava, dizia que era imaginação. Tanto que era comum, né, o paciente, você está imaginando coisas. Então, a pessoa que está alucinando está imaginando coisas. E resolveram, hoje agora nós temos o scanner cerebral. O que é um scanner cerebral? É um exame que vê o cérebro em funcionamento, onde tem atividade metabólica, onde tem atividade elétrica, onde realmente está acontecendo alguma coisa, e nós podemos, então, associar a experiência que você está tendo com a atividade cerebral. Então, eles pegaram a visão. Como funciona a visão? Fizeram o exame e viram o seguinte: a visão começa no olho. O olho capta a luz, converte em impulso nervoso. Esse impulso nervoso caminha pelo nervo óptico e vai se localizar no lobo occipital. No lobo occipital, você converte esse estímulo nervoso em visão. É assim que a visão funciona. Mas o olho não é a única fonte de visão. Nós podemos produzir a visão usando outras áreas do cérebro, como, por exemplo, a memória. Eu digo assim: feche os seus olhos e imagine o rosto do seu filho mais velho. Então, você vai ter atividade no lobo occipital, você vai ver o seu filho mais velho, mas essa não é uma visão que veio do olho, é uma visão que veio da memória. E eu posso pedir para você: imagine seu filho usando uma camiseta vermelha com uma borboleta dourada e pergunta: seu filho tem essa camiseta? Você diz não. Então, de onde veio essa imagem? Veio da imaginação. Então, se a gente colocar o scanner cerebral, nós podemos dizer de onde a imagem veio. Se ela veio do olho, se ela veio da memória ou se ela veio da imaginação. Agora, normalmente você não confunde a sua lembrança com uma visão autêntica. Ninguém confunde imaginação com visão autêntica. Então, você sabe que você está imaginando, você sabe que você está lembrando e você sabe quando está vendo. Então, ninguém confunde. Imagine uma namorada bem bonita. Você sabe que você está imaginando. Você não acha que está vendo a namorada. Então, isso é a visão normal, como ela acontece. Normalmente, a gente consegue
no cérebro, sem saber, ver, só no exame, se é uma visão que você está tendo com os olhos ou se ela está vindo da imaginação ou da memória. Por quê? Porque quando a imagem vem do olho, ela se forma inicialmente na área visual primária. A área visual primária funciona mais ou menos como a TV, né? Quando você tem a TV, não tem os botõezinhos que controlam brilho, contraste, nitidez? Aqueles 3 botãozinhos que a gente vai arrumando a imagem. Então a área visual primária faz isso. A luz chega e você lá determina nitidez, contraste, brilho. É a base de uma imagem. Depois ela vai para a área visual secundária, onde você realmente constrói uma imagem. Então, um quadrado vermelho, estou vendo isso, mas você ainda não sabe o que é. E daí vai para a área associativa e interpretativa, você vai dizer, estou vendo um dado, estou vendo uma cadeira, estou vendo alguma coisa. Então, são essas 3, 4 áreas que envolvem a visão. Quando você está lembrando uma imagem, ela não começa na área visual primária. A imagem se forma na área visual secundária. Porque você está tirando a imagem de um arquivo e é como se estivesse no computador, né? Tira lá do disco rígido e joga na tela. Isso forma uma imagem. Então, você vai fazer isso. Então, não começa na área visual primária. Você não tem luz presente. É na área visual secundária. Com a imaginação, a mesma coisa. Imagina um gafanhoto gigante vindo do espaço. Aí você constrói lá um gafanhoto gigante vindo do espaço e forma uma imagem lá, até desenha. Mas ela está se formando na área visual secundária. Então, no exame, num scanner cerebral, eu posso afirmar se a imagem que eu estou tendo ali vem da memória, vem da imaginação ou se vem da visão. Sem problemas. E você também não tem nenhum problema com isso. Aí eles pegaram alguns pacientes com alucinação. Pacientes psiquiátricos que estavam alucinando e pessoas normais que foram induzidas à alucinação com medicações. Existem medicações que provocam alucinações. Então, eles pegaram voluntários, induziram alucinações e passaram no scanner cerebral para ver o que acontecia. Porque aquelas pessoas não diziam que estavam imaginando coisas, elas diziam que estavam vendo um gafanhoto gigante, estavam vendo coisas saindo da parede, estavam vendo. E ninguém mais estava vendo. É o que a gente chama alucinação. Quando escanearam o cérebro, foi uma grande surpresa. Porque essas pessoas não estavam imaginando só, elas estavam vendo. Por que elas tinham a ilusão que estavam vendo? Porque a atividade cerebral estava acontecendo na área visual primária. Quando ela acontece na área visual primária, você tem a impressão que está vendo com seus olhos. Então, eles estavam construindo uma imagem com tal nível de nitidez que eles juravam por Deus que estavam vendo aquilo. E não estavam mentindo. Porque como havia atividade na área visual primária, era uma visão autêntica. Só que quando eles procuravam a origem dessas visões não estava no globo ocular, estava na memória ou na imaginação. Então, normalmente, ela alucinava com coisas que ele conhecia, era a memória, ou com coisas que ele imaginava, imaginação. Então, o delírio psicótico com alucinações associadas, a gente vai escanear o cérebro, vai ver que o cara está tendo atividade na área visual primária, mas as imagens estão vindo da memória e da imaginação. Tá? Isso é alucinação. Então, com o exame, eles comprovaram que a alucinação não era um fenômeno só da imaginação. O cara não estava imaginando, ele estava vendo. Por isso, a forma de você lidar com essa pessoa ficou diferente. Né? Vai dizer, reage, você está imaginando coisa, não está vendo nada. O cara está vendo, sim. E é uma sensação extremamente angustiante. Você está vendo uma coisa que ninguém mais está vendo. Então, a medicação compensa isso, então eles acham que é uma disfunção de natureza elétrica, uma disfunção neurológica que faz com que a alucinação aconteça. Ok, entendemos a alucinação, todo mundo entendeu a alucinação visual, expandiu para a alucinação auditiva, táctil, etc. Ok, já sabemos. Isso foi um trabalho de pesquisa, deu origem a uma tese de doutorado, e alguns alunos resolveram reproduzir a atividade, que é assim que a gente faz com ciência, né? Alguém fez uma descoberta, o cara vai lá e tenta reproduzir aquilo. Então, alguns estudantes foram reproduzir essa experiência. Eles pegaram pacientes, voluntários, etc., e estavam reproduzindo isso. E aí, um dia, eles pegaram um paciente psiquiátrico que estava alucinando. Quando eles escanearam o cérebro dele, estava lá, ele estava alucinando. A área visual primária estava ativa, então ele estava vendo alguma coisa que ninguém mais estava vendo. Mas quando eles foram determinar a origem daquela imagem, eles tiveram um problema. Ele não tinha atividade no globo ocular, já que ele não estava vendo coisa nenhuma. Mas também não tinha nenhuma atividade na área da memória, nem da imaginação. Ele não estava lembrando, nem
imaginando nada. Mas de onde vem a imagem? Ele está alucinando, é um fato. Mas de onde está vindo a imagem? E foram procurar. E descobriram que ele estava tendo atividade no tálamo e hipotálamo. Mas espera aí, nesse lugar não tem imagem. É uma área hormonal, é uma área de vias de acesso. Não tem imagem ali. Como é que o cara está tendo uma alucinação vinda dessa região? Não sabiam, deixaram à parte. Refizeram os testes. Ele estava tendo uma alucinação sem lembrança e sem imaginação. De onde está vindo aquilo? Não sabe. Deixou separado. Mas ao longo da experiência, eles acharam outros 5 casos semelhantes, em que a pessoa estava alucinando e essa alucinação, essa visão, não vinha nem do olho, nem da memória, nem da imaginação. De onde está vindo essa coisa que ele está vendo? Vinha do tálamo e hipotálamo, aquela região central do cérebro. E isso ficou por isso mesmo. Quando eu vi a primeira vez o material, a associação foi imediata. Eu tenho um mentor, né? Todo mundo tem. O meu doutor Jorge Andréa, né? Dr. Jorge Andréa é um psiquiatra espírita, ele é baiano, mas está radicado no Rio de Janeiro, e eu acho que ele é um patrimônio histórico do espiritismo. Ele é um dos primeiros pesquisadores espíritas, sabe? Um mentor encarnado, então. É verdade. Eu pensei que você falou mentor, eu pensei que fosse um mentor desencarnado, como a gente tanto... A gente só menciona mentor desencarnado. Não, é um cientista, mentor encarnado. Então, o Dr. Jorge Andréa, ele lançou um livro em que ele fazia um modelo teórico da mediunidade, um modelo neurológico. Ele diz assim, bom, como eu acho que neurologicamente funcionaria a mediunidade? Então ele desenvolveu um modelo neurológico. Foram conversar com ele. De onde você tirou? Eu tirei da minha cabeça. Ele disse, mas não pode. Claro que posso. Freud não tirou da cabeça dele, eu tirei da minha. Então ele construiu, porque ele tinha um grande conhecimento em neurologia, então ele construiu um modelo teórico de como seria a mediunidade no cérebro. Mas o que é um modelo? É uma hipótese que você desenvolveu. Então, lendo André Luiz, lendo isso, lendo aquilo, fazendo perguntas aos espíritos, ele construiu um modelo neurológico. Então, ele dizia, a glândula pineal seria o receptor da mediunidade. Tá? Ele converteria estímulos espirituais em processos físicos. Então, a partir da glândula pineal, esse estímulo, então, o médium teria uma glândula sensível, como o olho faz a conversão da luz em imagem, em impulso nervoso, a glândula pineal converte o estímulo espiritual em impulso nervoso. Esse impulso nervoso caminha pelo cérebro e, dependendo da região do cérebro onde ele se localiza, nós teríamos um tipo de mediunidade. Então, se ele vai para o lobo occipital, você teria um vidente, você teria uma visão. Se ele for para a terceira circunvolução de Broca, você seria aquele médium que fala, de psicofonia. Se ele fosse, por exemplo, a área da escrita, o homúnculo de Penfield, você teria a psicografia mecânica. Se for para a área, por exemplo, lobo frontal, por exemplo, você teria a intuição ou a inspiração. Então, dependendo para a área do cérebro, para onde esse estímulo vai, você teria um tipo de mediunidade. Então, no futuro, ele dizia, você poderia detectar quem era médium e quem não, fazendo uma análise do cérebro, das atividades cerebrais envolvidas. Veja bem, agora nós podemos fazer essa análise cerebral. E o que é que esses estudantes encontraram? Eles encontraram uma alucinação que não vem da memória, vem do tálamo e hipotálamo. O que é que a gente tem no tálamo e hipotálamo? Glândula pineal. Então, o que esse estudante não sabe explicar é de onde está vindo a alucinação daquele homem. Ele não está tendo uma alucinação, ele está tendo uma vidência. Então, a atividade talâmica e hipotalâmica é porque a glândula pineal estimula essa área. Então, a glândula pineal dele converte um estímulo espiritual em impulso nervoso, ela se localiza no cérebro e produz uma imagem. Para quem está aqui, é uma alucinação. Mas a alucinação tem que vir de algum lugar. A alucinação vem da memória ou da imaginação. Não existe alucinação que venha do nada. Aquele homem não está alucinando, ele está tendo uma vidência. Ou seja, nós já temos como comprovar se está acontecendo ou não um fenômeno mediúnico. Pode ser o caso, então, do nosso ouvinte, então, né? Bom, então, o que aconteceria? Você teria essa conversão e teria um estímulo. Para confirmar isso, nós teríamos exames para fazer de atividade cerebral. Então, você teria que ter uma atividade nessa área e o reflexo nessa área visual. Se não tiver essa atividade hipotalâmica, não é uma vidência, é uma alucinação. Existem medicações que induzem isso? Sim, diversas medicações. Então, o uso de anestésicos hospitalares, numa cirurgia, às vezes nem o anestésico, as pessoas usam tranquilizantes antes, para a pessoa ficar mais calma antes da cirurgia. Tudo isso pode induzir, na soma disso,
um processo alucinatório, que não seria um processo mediúnico. Então essas imagens viriam tanto da memória quanto da imaginação. Mas veja bem, eu posso comprovar para dizer exatamente para você o que foi? Não posso. Para a gente ter essa comprovação, teríamos que fazer um exame no momento em que acontecesse. O que acontece hoje em dia? Com essas evidências, nós estamos partindo para um momento em que poderemos detectar fisicamente se você é médium ou não. E o pior de tudo é que algumas pesquisas já estão sendo feitas. E os pesquisas feitas nesse sentido, se a pessoa nos Estados é médium Unidos, ou não? Nos Estados Unidos há um grupo. Médium, assim, ativo no caso, né? Porque todos somos, né? Mas tem aqueles que são mais ativos. Aí é que assim. está. Para um cientista não existe isso. Existe o que você tem e o que você não tem. Ou você tem pedra na vesícula ou não tem pedra na vesícula. Sim. Você tem uma pedra potencial na vesícula, isso não existe. Tá? Então, o que é que o profissional faz? Ele vai escanear o cérebro. Então, o que esse grupo de parapsicologia fez, né? A pessoa disse médium de psicografia. Então, eles colocaram ele para fazer exame enquanto ele produzia o fenômeno que ele dizia que produzia, enquanto se analisava o cérebro. Se você diz que está em transe mediúnico e está produzindo um material nessa situação, no scanner cerebral você deveria detectar atividade na área cerebral específica e também essa atividade na região da glândula pineal, que seria a origem desse processo. Não deveria vir nem da memória nem da imaginação. Esses médiuns inicialmente estudados não estavam tendo um fenômeno mediúnico. Era um fenômeno da imaginação. Tá? E muitas pessoas podem confundir fenômenos mediúnicos com processos inconscientes. Por exemplo, o que é criptomnésia? Criptomnésia é chamada memória oculta. Você, por exemplo, leu, quando tinha 14 anos, o Guarani de José de Alencar. Se eu perguntar para você agora, você leu o Guarani de José de Alencar na escola? Normalmente o pessoal mandava ler, né? Eu perguntar, pega um papel para mim e escreva o segundo parágrafo do 3º capítulo do Guarani de José de Alencar. Você lembra? Não, você não lembra. Você vai dizer para mim, eu não lembro. Eu não li, no caso, eu não li o livro. Então, mas digamos que você tivesse lido. Não lembro, não sou capaz. Qual é um livro que você leu? Leu Sherlock Holmes? Leu? Li, mas não me lembro. Ok, então vamos lá. O 3º capítulo de Sherlock Holmes, 2º parágrafo. Eu peço para você escrever para mim. Você jura por Deus, você não lembra? Aí eu coloco você em transe hipnótico. E em transe hipnótico você escreve para mim. E a gente vai comparar, o livro está certinho. Foi um fenômeno mediúnico? Não. Não, foi um fenômeno perfeitamente normal. É que o pessoal chama hiperestesia indireta do inconsciente. O seu inconsciente tem informação. Eu coloco você em transe, adormeço o seu consciente, você acessa essa informação e produz o material. A gente pode fazer isso com várias coisas, tá? E não é um fenômeno mediúnico. Então, é uma agitação da imaginação. Então, se você deseja muito alguma coisa, você pode criar essa coisa. Tá? E como não tem ninguém que ponha um freio nisso, que peça provas. Então, você diz assim, eu estou vendo o seu irmão. Aí a pessoa fica, tá. É que nem você numa cigana, né? Ela pega a sua mão para ler assim, estou vendo uma mulher loura, não morena. Aí você... Na verdade, você está telegrafando as informações e ela vai trabalhando isso. Muitas pessoas têm desencontros da imaginação e produzem coisas que não são reais. Se a gente fosse mais exigente, como Allan Kardec sugeriu que fosse, porque Allan Kardec não aceitava nada como fenômeno mediúnico. Nada. Ele era extremamente rigoroso, assim como os pesquisadores da época. Eles descartavam 90% do material. Ficavam com 10% que deram origem aos livros, que deram origem ao espiritismo. Então, você ser rigoroso com questionamento é importante. Hoje em dia a gente fica ofendido. Você está duvidando de mim? Estou. Mas, meu direito, eu sou obrigada a acreditar. Com certeza. Na pessoa. A pessoa entra no centro espírita, você é automaticamente obrigado a acreditar. Não é obrigado a acreditar, não. Na verdade, Kardec sugere que você não faça isso. Porque você fica suscetível ao quê? Às inverdades. E também aos espíritos zombeteiros, que se aproveitam dessa credulidade para gerar o quê? Confusão. Existem médiuns, e são médiuns mesmo, que dão tanto comunicações verdadeiras como falsas. Quem é que orquestra esse tipo de coisa? A espiritualidade inferior. Ele dá um pouquinho de verdade para você engolir, é o anzol. Depois ele começa um bocado de bobagem que você engole tudo, porque engoliu a primeira. Anete, esse scanner, no caso, é mais fácil assim, para
para o trabalho, né, de investigação e tal. Quando o médium está na atividade psicofônica, seria mais fácil? Não, olha só. Primeiro, a gente não tem acesso a material. O scanner é um equipamento enorme, né? Grande. A gente tem poucos no Brasil ainda, tem algumas regiões. Então, essa pesquisa está sendo feita nos Estados Unidos, tá? Numa equipe de parapsicologia, fazendo esse tipo de scanner. Eles querem confirmar se existe ou não existe médium. E lá não existe médium quase assim como aqui. Aqui tem muito mais, né? Lá tem também, mas aqui é muito mais, né? Olha, são afirmativas que você não pode dizer. Porque, pensa bem, você já pesquisou todos os médiums? Como é que você sabe o que tem mais ou tem menos? A gente nunca fez nenhuma estatística. Quando a pessoa fala isso, nas minhas palestras, eu tomo cuidado quando a gente fala de estatística, né? A maioria está aqui. Como é que você sabe? Tem algum censo de médium no Brasil? Não. Saiu algum documento dizendo quantos tem por cento espírita? A gente tem alguma... Então a gente não pode afirmar. Tá? É porque a gente ouve informação, assim, do modo geral, que o Brasil é o maior país espírita do mundo, que devido à miscigenagem dá mais facilidade para a mediunidade. A gente ouve tudo isso por aí, né? Sim, mas a mediunidade tem a ver com o espiritismo? A mediunidade é um fenômeno humano. Com certeza. Você pega os egípcios, os caldeus já falavam sobre isso. Você pega na Índia, vamos lá, na Escócia, na Irlanda. Se a gente fosse por tradição, a Irlanda tem a quantidade de videntes, lembra? Quando se fala na Irlanda, a família sempre tem um vidente, e eles acham natural, porque sempre foi historicamente assim. Então não dá para você afirmar que aqui seja mais, né? A gente fez alguma pesquisa na Irlanda. Pode dizer que tem mais espíritas, né? Mas não médiums, está certo. Exatamente. Tá então certo. A mediunidade é um fenômeno orgânico, não depende de você ser espírita para isso. Sim. Tá? Então, as pessoas dão nomes diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos chama de channeling, você está canalizando, tá? Você pega os xamãs indígenas. A gente vai, os iogues na Índia, quantos fenômenos que você tem lá? Na Índia, acho que talvez fosse mais. Na África, né? Os escravos que trouxeram, então praticavam você a mediunidade, não tem como afirmar uma coisa assim. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de colocação. Espiritismo é uma coisa, mediunidade é outra. Sim. Você, para ser médium, você não depende de ser espírita. Se for assim, por exemplo, a igreja carismática. Está recheado de Exatamente, experiências de curas paranormais, isso é uma coisa comum. Sim. O que são os santos, os visionários, etc.? São fenômenos mediúnicos. Então a gente não pode associar a mediunidade ao espiritismo. Tá? O que o espiritismo faz é sistematizar isso. Agora, quando você acredita sem discernimento, você abre as portas tanto para a perturbação mental como para a perturbação espiritual. Tá? Mas isso quem disse foi Allan Kardec. Tá? E você pega Camille Flammarion. Camille Flammarion, ele era um homem de muito bom senso. Ele é considerado um dos maiores astrônomos de todos os tempos. Ele assumiu o Observatório Astronômico de Paris, que era o mais importante da época, com a idade de 19 anos. Ele era um menino prodígio, era um intelecto acima de todos os limites, você pode imaginar. A gente fala também Flammarion tão próximo assim, mas ele é muito reverenciado na ciência. A sua produção científica é inquestionável. É tão inquestionável que nem puderam dizer que ele era maluco por causa do espiritismo. Porque se dissessem, ia ser um problemão sério. Então, Camille Flammarion, ele tinha um grupo de mágicos ilusionistas que ele contratava, pagava um salário para eles irem a reuniões, dessas reuniões mediúnicas de show, para ver se era fraude. Quando ele descobriu uma fraude, ele ia no jornal e colocava, era uma fraude, por que era, etc. E assinava Camille Flammarion Espírita. Porque ele dizia que era obrigação nossa para manter a credibilidade do espiritismo. Então, ele era um obsessor, gente? Se hoje alguém fizer isso, o obsessor é perturbado, é isso, é aquilo, quer destruir o espírito. Quem disse que quer destruir? Agora, imagina se fosse o padre Quevedo que fizesse isso. Aí ia ser um problema, não é não? Se o padre Quevedo se desse o trabalho de assistir algumas reuniões mediúnicas, estavam roubados, né? Agora, o espírita pensa assim, por que não ser mais criterioso? Isso vai tirar a sua fé? Você não precisa se preocupar com isso. A quantidade de informação científica que comprova a imortalidade da alma e a mediunidade não tem fim. Então, qualquer pessoa séria que pesquise vai chegar ao espírito. Então, você não precisa aceitar tudo que é bobagem para isso. E não vai afetar a sua fé. Vai te fazer mais coerente. Então, nós devemos ter mais coerência. Então, a pergunta dele é pertinente. Será que é um processo do inconsciente? Pode ser um processo do inconsciente. Pode sim. Então, se ele já tem distúrbios visuais, eu não entendi muito bem a colocação, se ele já tinha perdido a visão, se não tinha perdido a visão, não foi muito claro. Mas, tanto pode ser como pode não ser.
Então, eu não tenho nenhuma evidência, por exemplo, que seja. Ele já falou várias colocações que produzem alguma dúvida. Por exemplo, se você está tendo um problema do nervo óptico, por exemplo, você pode induzir imagens, tá? De memória, reflexos, flashes de imagem. Quando a gente perde a visão, depois de adulto, por exemplo, a memória e a imaginação produzem muitas imagens e elas vão ganhando mais nitidez justamente porque você perdeu a visão. Tá? Isso causa alguma confusão. Os outros sentidos ficam mais aguçados. Exatamente. Né? E a gente tem uma tendência a associações com imagens, coisa que o cego de nascença, por exemplo, não faz. Mas a pessoa que perdeu a visão faz algumas vezes. Então tem várias confusões. Para a gente dizer se era um fenômeno mediúnico ou não, ele teria que ter mais uma informação. Você viu uma pessoa morta, ela disse alguma coisa a você e você pode confirmar isso. Ou uma premonição, ou algum acontecimento chamado paranormal. Aí sim você pode confirmar se é ou não é. Que beleza, nós estamos conversando com a doutora Anete Guimarães, médica e também membro de vários institutos de pesquisa de fenômenos paranormais. Não, Paulo, eu não sou médica, eu só estudei medicina, sou professora. Professora? Então, ô José, escolhe uma aí, José, para a doutora responder, porque o tempo aqui está terminando. Escolhe uma aí, Zé. É difícil. É difícil, né? São muitas perguntas boas, né? Chega aqui pertinho aqui desse aqui, José. Chega aqui perto. Ela diz aqui assim, ó. Chega mais perto. Aqui não dá para ler. Perto? Dá para ler e falar ao mesmo tempo? Dá, né? Anete, que bom que Deus te concedeu estar na Terra. Meu irmão de 50 anos faleceu em setembro de 2012, infecção generalizada a partir do início de medicações para tratar esquizofrenia. Ele não aceitava, queria tratar-se, fazia anos que estava visivelmente comprometido. Como é o despertar de um portador após a morte? A consciência dele na vida próxima irá seguir com algum tipo de limitação mental, emocional? Muito agradeço. É de Lilian Kaweyama, de Curitiba, Paraná. Curitiba. As alterações mais graves, por exemplo, os transtornos mentais mais graves, hoje em dia, tanto que a psiquiatria está tendo problema, né? A psiquiatria trataria as doenças mentais e a neurologia as doenças físicas cerebrais. E isso era muito separado antigamente, né? A psiquiatria, doença mental, e a neurologia, a doença cerebral. Tanto que hoje você não fala mais doença. Se a doença está na mente, então não é uma coisa física. Então, hoje em dia, o conhecimento do cérebro está se ampliando mais. Então, essa separação entre psiquiatria e neurologia está diminuindo. Hoje você tem a neuropsiquiatria, você está unindo os dois. Então, a gente está vendo que desequilíbrios químicos cerebrais causam transtornos de comportamento. Então, depressão não é um processo de natureza psicológica, depressão pós-parto. O hormônio induz um desequilíbrio de neurotransmissores que provoca a depressão pós-parto. Você toma o remédio e fica boa. Então, não é um transtorno de origem psicológica, por assim dizer. Então, nós temos alguns transtornos mentais que se descobriu hoje em dia que a sua fundamentação é neurológica ou química cerebral. E que você, compensando essa química cerebral, a pessoa se equilibra. Então, a pessoa tem um surto psicótico, fica totalmente insana, para as pessoas é maluca. Aí você dá a medicação antipsicótica e ela fica normal. Por quê? Porque o transtorno que ela está vivenciando, ela tem uma origem fisiológica. Então, você compensando essa fisiologia desequilibrada, você tem novamente uma resposta saudável. A pessoa que reencarna com esse tipo de limitação, ela está trazendo, quando a gente fala sobre vivências reencarnatórias, ela está trazendo no perispírito esses déficits. Como a gente fala, então a culpa plasma déficits significativos e durante o processo reencarnatório ela plasma isso no corpo. Então, quando ela plasma isso no corpo, é como uma limitação. Quantas pessoas cometem crimes e não são presas? Né? E quantos crimes que a gente não vê? Um médico pediatra foi passar as férias dele no Nordeste. E a filhinha dele teve pneumonia. Ele foi a uma farmácia, comprou o antibiótico correspondente, começou a medicar a menina. E a menina só fez piorar. Ela foi piorando, foi hospitalizada e morreu. Ele ficou... Mas como? A menina saudável, forte e medicada morreu de pneumonia. Isso não acontecia. Ele não se conteve e foi analisar o remédio. Quando ele foi ver, era farinha de trigo.
Alguém vendeu antibiótico infantil, adulterado, tirou a medicação e colocou farinha de trigo. A pessoa que fez isso é um criminoso. É um criminoso que matou quantas pessoas? Quantas crianças morreram? Como era no Nordeste, muitos atribuem aquilo à desnutrição infantil. Quantas crianças foram assassinadas por esta criatura? E ela saiu bem com o dinheiro que ela ganhou. Ela foi para a Riviera Francesa, foi passear, viveu muito bem e desencarna. É um assassino serial, é um psicopata. Só que você recebe na sua casa, é uma pessoa normal, em sociedade, é um empresário. Que coisa. E você separa do cara que mora na favela e vende drogas. Então você acha que aquele que vende drogas na favela é um facínora. E esse não, porque ele é muito educado, porque ele é muito elegante, porque ele fez faculdade, porque ele é um empresário. Boa presença, né? Então, qual a diferença entre eles? Qual a diferença desse que vende droga na favela e deste que vende antibiótico infantil adulterado? Pior, acharam remédio para câncer. Pensa bem, a pessoa doente de câncer tomando remédio falso. É um criminoso. E ele desencarna muito confortável, num hospital chique, com a família em volta, muito bem, e vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual ele vai travar o quê? Contato com o quê? Com a sua realidade, que é um assassino. Um assassino com quantas vítimas? Centenas. Quantas crianças morreram? O cara não tem ideia. E não sabe, não há estatística sobre isso. Mas imagine que foram centenas. Todos vão perdoar? Então ele tem inimigos. E com isso você plasma uma estrutura de culpa muito intensa. Quando você vai reencarnar, você plasma nesse cérebro reencarnante essas limitações. São os delírios, a psicose, surto psicótico, a oligofrenia, que é aquela automutilação que a pessoa tem. Então ela plasma nesse cérebro reencarnante essas estruturas. Então, se ela vivencia essa vida, aí lembra o livre-arbítrio, tá? Se você não se revolta, se você aceita o que é essa limitação, tá? E trabalha por melhorar, porque o objetivo da reencarnação não é a punição do culpado, é a reeducação. Então, se você leva essa vida a contento, porque tem aqueles que passam para a negação, para a agressão, porque existem doentes e doentes. A gente lidou com muitos deles. Tem aqueles que querem melhorar, se esforçam. Um paciente diz assim: doutora, eu acho que estou ouvindo vozes novamente. Eu acho que eu preciso começar o remédio, né? Começar o remédio. Então, ele faz um esforço muito grande. Eu não quero fazer mal à minha família, não quero fazer mal a ninguém. E ele toma o remédio direitinho. E aqueles outros, senão o remédio tira e larga de tomar e surta. Muitas vezes por vaidade, porque não entenda mal, a gente pensa que a pessoa louca não tem nenhuma responsabilidade, ela tem. Ela sabe que tomando o remédio, então ela tem uma certa consciência. Então existem aqueles que preferem a fuga, tá? Que não se esforçam, porque é um sofrimento a vida inteira. Mas tem motivos? Tem motivos, isso é ser espírita. Então com isso, se ele vivencia corretamente essa experiência kármica, quando ele desencarna, ele é o quê? Vitorioso. Então, por exemplo, o que é o câncer? O câncer é a saída das a sua consciência de culpa. Então, se você vivencia isso, quanto mais revoltado você fica, mais intenso é o estímulo doloroso. No caso da pergunta, então, nós estamos chegando ao final. No caso da pergunta, então, depende muito de como o irmão dela encarou essa enfermidade, como os seus atos, as suas atitudes antes e depois da enfermidade, é isso? Exatamente. Então, muitas pessoas que têm transtornos mentais, quando aqui, fora do corpo não tem. Por exemplo, a gente tem um rapazinho autista, tá? Então, ele é autista, então não tem nenhum contato com a família, porque o autismo é um sofrimento grande para a família, né? Quando ele sai do corpo, ele é absolutamente normal. E ele está alegre, porque ele está tendo uma atividade na música, por exemplo, né? Então ele é um cantor, né? A mãe colocou ele para aprender música, então ele canta. Ele tem dificuldade de interpretação, mas é um excelente cantor. Quando ele sai do corpo, ele está muito feliz, finalmente ele está fazendo uma coisa e é aceito pela família. Então muitos deles estão aprisionados no corpo, mas fora do corpo eles têm lucidez. Agora muitos não têm. Só para concluir aqui, nós dissemos no início, né? Os pais têm que tomar muito cuidado, né? Quando as crianças nascem com o que dizem, né? Porque você citou, inclusive, uma experiência lá do Divaldo, que não era tempo para a gente passar mais, porque nós já estamos em cima da hora. Né? Mas em relação à criança, antes dos 4 anos principalmente,
sabe muito bem o que os pais falam enquanto está sendo enquanto está na gestação, inclusive, né? Porque o que a criança espírito não gostava da mãe, dos pais, é isso? é porque antes dos 4 anos, o espírito, quando sai do corpo, mantém a sua lucidez. Como o cérebro não está totalmente formado, quando ele sai do corpo, o cérebro é o antigo ainda. Então, à medida, depois dos 4 anos, quando o cérebro está totalmente formado, o espírito, quando sai do corpo, sai como criança. Ele perde a lucidez. Por isso, o que você diz a uma criança entre 0 e 4 anos de idade interfere bastante no seu desenvolvimento mental. Porque quem está escutando é um adulto, e o adulto reage de acordo. Então, se você diz para uma criança de 6 anos, eu te odeio, você é um peso para mim, como é que ela vai entender a relevância disso? Às vezes não. Mamãe está nervosa, ou coisa assim. Ela não tem uma dimensão total do significado. Agora, se você disser isso para o seu bebê de 3 meses, por exemplo, é bem possível que ele entenda exatamente o que você está dizendo e reage à altura. Então, imagine, você é um adulto, ouve uma coisa dessa e reage. Só que o problema dele reagir nessa faixa etária é que esse espírito reencarnante está realizando um trabalho muito minucioso. Ele está formando o cérebro dele. Ele está formando a arquitetura cerebral. Então, se ele é cometido de angústia, de medo, de aflição, de ódio ou mágoa, essas vibrações vão afetar essa estrutura reencarnante, dando origem aos transtornos mentais de maior amplitude. Muito bem, infelizmente, né, o tempo está esgotado, infelizmente, tanto bate-papo interessante, tantas perguntas que teriam aí, inclusive, né, mas infelizmente chegou o nosso tempo limite. A Anete Guimarães estará hoje lá em Penápolis, né, na Avenida Luiz Osório 1262, né, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, amanhã às 10 horas da manhã, no Centro Espírita Casa do Caminho, aqui em Araçatuba, Avenida da Saudade 1801. Eu deixo um minutinho, Anete, infelizmente o tempo terminou, para as suas despedidas e para fazer uma prece de encerramento para nós. Mas antes, diga ao pessoal de Portugal que está aqui acompanhando. O pessoal de Portugal. Eles acompanham aqui e perguntam quando é que você vai em Portugal. Quando vocês acertarem o convite. Tá aí, foi bem objetiva. Quando fizeram o convite oficial, você irá, né? Eu vou estar na Itália, e esse ano vou estar na Itália, vou estar na Inglaterra, vou estar na Bélgica, na França e Luxemburgo, que já está confirmado o convite, já está certinho. Quem vai coordenar, por exemplo, na região francofônica, é a Márcia Alves, que está organizando esse evento, mas eu acho que as datas já estão todas tomadas. Para a Itália, eu esqueci o nome do rapaz, eu não estou com a agenda aqui, a gente vai estar na Itália no período de maio, então já está confirmado, acho que são 12 cidades que a gente vai estar, e na Inglaterra em abril. Que beleza. Eu costumo pedir para os convidados fazer a prece de encerramento, mas hoje não vai dar o tempo, então nós vamos encerrando aqui, tá, Oswaldo? Pode fazer a prece? O Vicente Mariano, o próximo programa? Pode? Então, que beleza, seu Oswaldo. Muito obrigado, Oswaldo Ferracioli Júnior. Vamos então à prece de encerramento do nosso programa de hoje, feita pela nossa convidada, doutora Anete Guimarães. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência ação, que sois a fonte de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Neste momento, rogamos o teu amparo, a tua proteção. Ilumina nossa vida, fortalece a nossa fé e nos permite a força necessária para superar os limites e alcançar a verdadeira paz. Permanece conosco, hoje, agora e sempre, abençoando a nossa vida. Muito obrigada.
encerramos esta edição do programa A Voz do Espiritismo. Desejamos que todos contem sempre com a presença de Jesus, o amorável Rabi da Galileia.